Hoje nós vamos ter a honra de ter conosco o Newton Pedreira, e ele vai falar um pouco para a gente de networking e netweaving. Esse segundo é um conceito um pouquinho não tão conhecido, e a gente chama que esses processos, né, esses hábitos do networking e netweaving, feito de uma forma mais estruturada, ele é um tipo de ativo pessoal muito importante, tanto para processos profissionais, como também de relacionamento como um todo, sem um motivo imediato. Então, antes de tudo, Newton, queria te agradecer bastante por ter aceito esse convite. Eu sei que você mora nos Estados Unidos, o fuso é outro, tua agenda é muito, muito intensa, mas te agradeço a participação. É uma honra estar com você aqui, Dalcha, audiência da Fundação Nacional da Qualidade. Bons ventos para a gente hoje, nessa super live. Então, tá bom. Bom, eu queria, antes, um pouquinho falar da FNQ. Eu sou o Dalcha, sou o presidente, estou há 4 anos à frente da FNQ, sou engenheiro de formação eletrônico, me especializei, né, em administração, finanças, processos, e hoje a FNQ ela tem 32 anos de vida. Ela foi idealizada e criada como eu falei, 32 anos pela ANCHAM, que é a Câmara de Comércio americana, por 39 empresas que tinham foco na época de preparar as empresas nacionais e também aquelas multinacionais que estavam aqui para a tal anunciada abertura de mercado do Collor. Então, se criou um prêmio, se começou a oferecer uma série de treinamentos, capacitações, ferramentas, e com isso a FNQ foi criando seu espaço. Em 2005, ela ampliou seu foco de qualidade para qualidade da gestão. Então, a gente se conscientizou que a gestão é bem importante, ela inclui a qualidade, mas envolve muito mais fundamentos que só o aspecto da qualidade. E de lá para cá, a gente tem trabalhado no modelo de referência, que a gente tem como base uma série de modelos internacionais, temos inputs nacionais, experiências, e com isso a gente cria um processo de referência, não é uma base de aplicação, é um modelo de referência onde a gente coloca para as empresas: se você seguir esses fundamentos, esses temas, esses processos, você tem uma garantia de gestão avançada e, vamos dizer assim, segura em N aspectos. Então, o modelo não é impositivo, ele é apenas uma referência, e a gente aplica isso em empresas grandes, pequenas, áreas públicas, privadas, governo, né, cidades. Então, é um modelo bem interessante. Ele aborda 8 fundamentos: o tema compromisso, o tema responsabilidade, o tema liderança. Muito importante também o pensamento sistêmico, né? O Newton vai concordar. Processo, inovação, a cultura da empresa também é um tema muito importante. E, obviamente, resultados, né? Sem resultados, né, todo o trabalho que a gente faz em processo de gestão não valeu o esforço. Então, a gente foca muito para avaliar se os resultados estão coerentes. Com isso, você tem uma série de ferramentas, né, de, de processos que a gente usa para ajudar nessa implementação, e temos outros modelos específicos, né, para RH, ESG, cidades, né, e outros temas, né, que estão hoje, né, que são importantes, RH também, tanto como função, como processos e temas, como especificamente por demanda de um setor. Por exemplo, o setor de saneamento nos contratou para criar um mega saneamento. Então, queria, antes de começar, agradecer ao nosso patrocinador, a Micropower, ao apoio educacional do SESC, SENAC do Rio Grande do Sul, os nossos apoiadores regionais, o MS Competitivo de Mato Grosso do Sul, a UBQ de Minas, o Movimento Catarinense, né, de Excelência, ou Excelência Santa Catarina, e a ABQ, que é a Associação Brasileira da Qualidade, nosso parceiro. Eu queria agora apresentar o Newton, tá? Eu vou antes, sempre faço isso, pedir mil desculpas ao Newton, que eu tive que reduzir teu currículo, porque se eu fosse falar ele inteirinho aqui, consumiríamos o evento inteiro. Então, de antemão, já peço Não escusas. tem nada. O pessoal vendo o LinkedIn, Dalcha. A Tá gente tem bom. currículo para isso, para botar por lá, né? Então, tá Então, tá ótimo. bom.
Ok. Então, o Newton ele é engenheiro graduado pela Universidade do ABC, tem mestrado em administração de empresas, ele possui certificado PMI, né, gestão de projetos, é CEO da FactorX e tem ampla experiência profissional em empresas nacionais e multinacionais, onde tem atuado como conselheiro consultivo executivo nos Estados Unidos e no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos hoje, pode até falar um pouquinho sobre isso depois. Ele é responsável pela liderança de equipes multidisciplinares na implementação de projetos de grande escala, ele vai nos contar um pouco também. Ele oferece programas de mentoring para líderes, executivos, conselheiros e empresários. Ele desenvolve e implementa soluções técnicas para otimização de processos industriais, bem como faz análise de viabilidade técnica e econômica de projetos com foco em redução de custos e aumento da eficiência operacional. E, preponderantemente, ele atua como networker e netweaver profissional, isso é o tema principal do nosso bate-papo hoje, empresário, intermediador estratégico, né, de negócio. Então, esse é um resumo bastante executivo do Newton. E antes de começar novamente, muito obrigado por ter aceito esse convite. Tenho certeza que vai ser extremamente rico para todos que nos assistem aqui. Excelente, Dalcha. Obrigado Então, pelas tá bom. palavras, as palavras iniciais. Gratidão, né, por estar aqui com o super time da FNQ. Entre nós também a Patrícia Mota, querida analista de comunicação e marketing, né? Então, é um time interno que tem aí, como fala, gestão da transformação. É isso que eu acredito. Eu estou aqui nos Estados Unidos, no estado de Utah, costa oeste americana, e tudo tem uma história, né? Tudo tem uma história positiva a respeito do que a gente faz. E essa longevidade em termos de relacionamento, ela se dá essa palavra. Aliás, aos amigos aqui presentes, né, a nossa audiência, e aqueles que futuramente vão estar vendo essa live, fica sempre aquela pergunta: poxa, o que eu tenho feito para deixar um legado dentro do que eu faço? Como é que eu consigo realmente lidar com o poder da minha influência, a arte de me relacionar, a minha conectividade, para que ela possa ser perene, duradoura e que me abra portas, né? Me abra oportunidades dentro do Brasil, fora do Brasil, etc. Então, eu venho desenvolvendo essa atividade que eu não sabia o nome, Dalcha. Quando me falaram É, do Weaving, eu conheci o autor, que eu tenho a grata honra de mencioná-lo aqui, de forma autorizada, o Bob Little, da Geórgia, e no ano 2000 ele embasou essa metodologia, não é? Quer dizer, colocando as pessoas numa outra dianteira. Elas continuam fazendo networking, mas agora existe um nível complementar exponencial que a gente chama o netweaving, que é uma rede então, de... permita interromper assim, exatamente antes de Por favor. você continuar. Nem todo mundo conhece, então, exatamente essa é a pergunta. Qual que é a diferença do networking que Essa é a todos pergunta imaginam, clássica. não é que todos conheçam, todos É, imaginam que conheçam, e o pois é. NetWeave? Então, muitos aqui, para a gente não revelar a idade, tá, Dalcha? Já virou, já até saiu de sessão da tarde, eu não vejo televisão há muitos anos. Mas na época da televisão, né, lá nos idos anos 90, saiu um filme onde um professor, que era interpretado pelo ator Kevin Spacey, ele era um professor e ele fez um desafio na classe para os alunos. E um desses alunos, de uma forma inovadora, criou um ciclo, uma corrente chamada a corrente do bem. A autora desse que é um best-seller desse material, ela promove a grandiosidade do DNA do networking, do netweaving, melhor dizendo. Um networking compilado, mas que existe uma elevação altruísta dos relacionamentos, criando Entendi. elos mais fortes no relacionamento e nas conexões humanas. Eu costumo dizer o seguinte: conexões humanas são a tecnologia mais poderosa que existe. Fato. Uhum, As empresas têm conexões humanas. É o cliente interno. E muitas vezes não sabe como usar a força desse capital humano para ter grandeza em todo o ecossistema que confere a marca delas. E nessa ocasião, de tanto pesquisar, eu adoro pesquisar, então quer dizer, eu já aplicava a tal da generosidade, né, na cadeia do bem, o altruísmo, a preocupação seleta de não é toma lá da cá nas relações, mas uhum. dá de fato. Quantas pessoas, se a gente for conferir aqui, nós, a nossa audiência,
quantas vezes a gente realmente ajudou uma pessoa e aproximou uma da outra com efeito ponte. Então é isso que eu faço, eu construo pontes e faço com que as fronteiras elas já não tenham bloqueios, mas que elas fiquem maiores em termos de oportunidades, para tudo. Então, o Não, NetWeave, legal. em essência, é esse andar de cima, é você trabalhar as tuas conexões de forma duradoura. Só para complementar essa ideia e ficar fácil o entendimento, eu Ah, gosto de usar exemplos, metáforas, parábolas. Vamos pensar na parábola do semeador, Dalsha. O tá. semeador é um networker, é o cara que Aham. pratica o networking, não é? E o netweaver, o que pratica o netweaving, é o jardineiro. Então fica Hum, fácil você entender o seguinte: bom, o networker, ele não pode ser um jogador de sementes, né? Segundo a parábola milenar, aquele que passava e jogava semente, as sementes vão caindo em lugares, ou elas vão sendo sufocadas e morrem, ou queimam, ou elas caem em solo fértil e elas germinam. Para esse trabalho do networker, existe uma metodologia. É isso que eu ensino. Porque todo mundo, Dalsha, tenta dizer o seguinte: não, network eu tenho. Networking, olha lá, meu LinkedIn, minhas mídias sociais. Na mil realidade, ele tem um seguidores, não sei o que empilhamento lá. de contatos. Esse é o Uhum, fato. Ele tem muitos contatos. Mas eu estava até conversando isso agora com a Patrícia. Patrícia, vamos fazer um exercício? Olha no WhatsApp, que é uma baita ferramenta para nós no Brasil, aqui fora não tão utilizada, né, pelos americanos. Mas aí no Brasil, já sai instalado o WhatsApp, né? Se uhum, você observar, o último contato que você fez há 6 meses com aquela pessoa, você vai puxando, nossa, já não converso com essa tem tempo. Às vezes tem um uhum. ano, tem 2 anos. Então, o networking não é um evento. É isso que eu também digo. Networking é um processo. Ele precisa ser Processo. estratégico, estruturado e intencional. Para não esquecer, Dalsha, é só lembrar da expressão EI, dois E's e um I. EI, né? Acorda, gente, né? Opa, tem que ser estratégico, estruturado e intencional. Por que, Nilton? Uhum, Porque o bom semeador, ele tem que ter o quê? Uma metodologia, ele tem que ter um planejamento, coisa precisa acontecer para que haja o retorno da terra. E a terra que eu uhum. estou dizendo é a terra dos relacionamentos. E o jardineiro, parece que é uma atividade fácil, não é. O jardineiro, ele está o quê? Um zelador, ele vai dar vivacidade, um embelezamento naquilo ali. Ele vai acompanhar. E outra coisa interessante para fechar esse primeira ponta aqui, se você me Hum, permite, é que os dois, as duas, networking, netweaving, são mentalidades complementares. Uma depende da outra. E entendi. isso gera 1 mais 1 é igual a 1 milhão, a pura sinergia. Não adianta só ser networker, sem ser Uhum, netweaver. Porque a gente está pensando assim, um dá velocidade, que é o semeador, né, dentro de rito, ritual e rotina, e o netweaving, ele trabalha com a perenidade, com a longevidade desses relacionamentos. não, Então, legal. se tiver alguma coisa que execute isso dentro de um método, você só realmente vai ter como a maioria das pessoas tem. Então, essa é uma das partes, talvez, que a nossa audiência esteja vendo. Poxa, mas vamos falar o segredo. Um dos segredos é esse, é quando você, de fato, entende as duas metodologias como mentalidades complementares. Entendi. Não, legal. Eu, Faz sentido, Dalcha? não Faz faz, sentido. até, né, quando o pessoal me pergunta de network, né, qual que é a vantagem, etc. Além das, né, eu conheço tal pessoa, posso fazer um business com ela, etc. Mas Aham, nas minhas palestras eu falo duas coisas. Uma que nada a ver com temas, que quando na minha época a gente estudava para trabalhar, ou seja, fazia um curso de engenharia, como nós dois, né? E aí eu até antes, né, talvez. E o resto, nossa profissão, na nossa vida profissional, a gente não precisava mais estudar, a gente era lá, era engenheiro e pronto. Hoje em dia a gente tem que trabalhar estudando, tá? Então essa é uma coisa, mas a segunda que tem a ver com hoje, eu sempre falo assim, né? Hoje em dia a gente não precisa saber onde é que, né? Não precisa ter o conhecimento, a gente precisa saber onde procurar o conhecimento. E exatamente. aí eu acho que, né, o Newton, networking, né, e o NetWeave é super importante porque é uma rede. Tudo bem, você pode pesquisar na internet, etc. Agora tem o IA, né, mas eu acho que a informação, o contato, a experiência via networking, na minha opinião, é impagável. É Não sei se você fundamental. concorda com isso. Fundamental. Porque, assim, networking, traduzindo, né, aqui para nós, rede de contatos, rede de relacionamento.
Então você olha assim, o que que eu tenho de rede de relacionamento? O que que eu posso aproveitar dessa minha rede de relacionamento? E existe todo um formato dessa poderosa habilidade. Isso é uma habilidade. Isso é uma poderosa soft skill. Que as Aham, pessoas não consideram. Mas eu quero dizer para vocês, é uma poderosa soft skill. Ponto. Netweaving, rede de tecelões. Então, qual o trabalho de um tecelão? Só lembrar um pouco, né, voltar uns anos atrás, lembrar de forma genealógica, os nossos antepassados e gente que gosta de tricô, crochê. Não é um trabalho, aquilo ali dá trabalho. Imagina aquela uhum, rede que você tem a habilidade de ligar a conexão uma na outra. uhum, Pessoas foram visionárias fazendo isso, né? Quando bolaram a questão do NetWeave, o poeta húngaro, lá em 1929, aí depois veio pesquisadores dentro do tema, a própria IBM, Dalsha, ela tem uma responsabilidade absurda, porque quando a gente fala networking, joga isso no Google, na Avenida Google, você ainda vê muita coisa ligada a redes, né? De uhum, conexões. Então, dessa ideia, um americano também, nos anos 80, ele identificou essa palavra e falou: Poxa, por que não os relacionamentos? Já que essa conectividade existe, essa teia invisível, meio Matrix, existe sobre nós. Quer dizer, eu aqui nos Estados Unidos, agora em Utah, você em São Paulo, Dalcha. A nossa aham, audiência é espalhada no Brasil inteiro, como está aqui no chat. aham, Se você for imaginar, hoje a gente está ligado de forma online por essa inteligência graças à tecnologia. O que que era isso há 20, 30 anos atrás? A gente não tinha nada disso. A gente tinha páginas amarelas, conexões era o telefone para ligar. E como é que era todo esse controller? Muita dificuldade. Então, o que que eu enxergo? A rede, o NetWeaving, eu estava falando do Bob, ele tem um livro que é O Coração e a Arte do NetWeaving. Ele não está traduzido em português, vai ser traduzida essa obra. Se o Bob estiver nos assistindo aí, ou depois nos assistir, uma honra. É uma mente brilhante, é uma pessoa que gosta de ser humano. Sabe quando pessoas são nosso oxigênio, Dalcha? aham, Não é gás carbônico. Tem gente que detesta pessoas. Não, eu não quero me aham, aproximar, eu não tenho contato com pessoas. Mas para o mundo de hoje, do board até o chão de fábrica, olhando a pirâmide corporativa inteira, se você não tiver essas duas habilidades potencializadas em uma, que eu chamo de sétima habilidade, você não escala. Você não consegue alcançar, inclusive, estava falando semana passada no evento de conselheiros online, a gente estava falando sobre escalar um conselho. Se uhum, você não tiver networking estratégico, estruturado, intencional e netweaving, você não tem vaga no conselho, porque é uma moeda de confiança e credibilidade. Ninguém vai te dar uma vaga porque você está só formado. Isso é importante, faz parte do drive. Agora, o soft, que é importante, você precisa ter. entendi. Você falou várias vezes, você já falou um pouquinho, eu até tinha uma pergunta que eu tinha idealizado no começo, Por favor. quais são as vantagens do NetWeaving em cima do network, mas você deixou bem claro, são complementares e se multiplicam. Então, talvez agora você pudesse dedicar um pouquinho, né? O que que é o NetWeaving, qual que é, vamos assim, o objeto final do networking, e o NetWeaving, ele tem uma outra um outro foco, né? Um outro ganho, então mais perene, mas talvez explicar um pouquinho mais a diferença intrínseca desses dois conceitos e práticas, lógico. Tá. Eu penso assim, ó, o que que muito se fala também no material dos NetWeavers, né? Inclusive eles têm um site aqui que já tem outros idiomas, um trabalho muito bacana feito pela equipe do Bob Little aqui nos Estados Unidos, o Mel, que faz parte do marketing dessa estrutura toda e divulgando esse material. Mas enfim, trazendo na essência as importantes diferenças entre um e outro, o que eu Tá. enxergo. A parte do NetWeaving, quando a gente considera, a gente pensa assim, bom, o NetWeaving, ele tem algumas habilidades e o que eu tenho dentro da trilha, de tanto estudar, de tanto atender, como você bem falou lá no início, fazer mentoria, usando ferramentas, tanto do mentor e counseling, ou o próprio Uhum. coaching, né? Que lamentavelmente no Brasil hoje falar de que é um coach já virou uma coisa que as pessoas evitam, né? Por É tudo mal vista. mal vista e que é uma pena, né? Porque é uma poderosa ferramenta que ela extrai de forma inteligente
e descobre o motivo maior do que as pessoas realmente querem. Então, assim, quais são essas principais características e habilidades, não é? Se a gente for analisar nível de competências do NetWeaving, eu teria Uhum. destacadas de cara confiança, confiança, credibilidade, altruísmo, você de fato usar o poder da empatia, rapport. Isso é importantíssimo, Dalsha. As pessoas hoje Uhum. estão sem tempo para isso. Elas têm escuta Uhum. seletiva. Então, eu caracterizaria como uma matriz e uma mandala que eu uso muito. E eu adapto ela muito bem ao NetWeaving. Como eu disse, Uhum. eu não sabia. Eu fazia isso, mas não tinha nome. Assim como muitas coisas, depois a gente vai descobrindo no tempo, né? Pô, isso aí se chama isso. Enfim, o que que é? Os Uhum. níveis das habilidades. Você tem a habilidade, o poder da influência, o teu nível de se comunicar adequadamente para resolver gaps comunicacionais, relacionais e atitudinais. A influência é uma habilidade. A segunda Uhum. é a escolha, você usar o tempo a teu favor. Todo mundo diz que não tem tempo, e tempo é uma questão de prioridade. Prioridade é fazer novas conexões e manter essas conexões ativas. Uhum. A outra coisa é escuta. É um bom curso de escutatória. É Uhum. aplicar a Escutatório é escuta, bom. Uhum. tá? Escutar empaticamente, de verdade se interessar pelo outro, pelo que o outro Uhum. precisa. E você fazer as conexões. Como nós somos É. pontes, a gente aproxima. Espera aí, você é um artista e eu conheço um cara de marketing. Espera aí, vou dar um jeito nisso. A tua arte vai potencializar o portfólio da agência e isso vai te ajudar para criar visibilidade. Porque as pessoas estão buscando novas conexões, visibilidade e aumento de repertório. Voltando aqui ao conceito, influenciar e escolher, que a gente não fala mais planejamento do tempo. A outra habilidade, escutar. A outra, você intermediar ou conversar de forma assertiva, objetiva, direta. E também negociar e liderar. Aí no liderar eu conceituo o seguinte, a liderança do líder hoje tem que ser participativa. Essa é a essência do NetWeaver. A pessoa Uhum. que se envolve com os outros. Por exemplo, dentro das empresas, isso a FNQ, a Fundação Nacional da Qualidade, faz com muita maestria, e eu mesmo já relatei a experiência que eu já tive no passado de fazer parte de uma avaliação interna por uma certificação. Na Uhum. empresa que eu estava, atuando como diretor, isso foi feito. Então, eu lembro com o maior carinho como foi aplicado pelos Uhum. consultores especializados da FNQ. Estou te falando de coisa de 20 anos atrás. Uhum. Então, o que que foi tirado dali? Qual é a essência? Não é só um relatório para preencher, para ter os Uhum. indicadores chaves, mas era o quanto a qualidade estava presente em cada ação interna de missão, visão e valores. Está Uhum. dentro do propósito, está encaixado com isso? Não, eu entendi. É. Uma pergunta assim, ainda sobre NetWeaving, uma vez me explicou, quer dizer, networking, a gente entende assim que é uma rede, né, de amigos, conhecidos, colegas, alguém de cor, ou que tem vou dizer, um interesse tem uma conotação pejorativa, mas um objetivo assim, claro, eu quero que ele me dê uma dica de como acessar a tua empresa, onde eu consigo falar com essa pessoa, etc. E o NetWeaving você mostrou assim que são relacionamentos, eu vou dizer agora, autênticos, não que o network não seja autêntico, mas Não. não tem um objetivo no curtíssimo prazo. Um dia você pode até usar para, vamos dizer assim, onde é que você comprou essa picanha? Naquele dia, onde é que você comprou? Quem que... Mas, assim, é um relacionamento, como se fosse mais perene, né? E com intenções, ou não tem intenções, mas é um basal que está aí disponível. É isso, né? Assim, como eu trabalho com as duas, né? Eu até vou responder, eu estou vendo aqui pelo chat alguém falando rito, ritual e rotina. Rito Ritual. Até perguntei para ele se tem a ver, porque você chegou a Tem, comentar sobre isso, por isso a pergunta que foi tem feita muito, agora, eu entendi. tem muito. Eu já fiz algumas classes dentro da Board Academy, que eu estava ensinando isso, né? Para uma formação de conselheiros do amigo, lá o Faria Souza, que é CEO e founder. Quando estava lá ministrando o curso, eu estava falando de rito, ritual e rotina. Uhum, Isso, quando a gente fala do networking, netweaving, de forma que seja planejada, porque senão vira uma teoria linda, romântica, né? A gente romantiza o tema. O netweaving, então, é a perenidade das relações. E o networking é eu fazer prospecção. Não é assim. O que a gente uhum, diz é o seguinte: a estrutura, ela não é um evento. Networking, netweaving não são eventos. É um uhum, processo. Ele precisa ser estratégico,
estruturado e intencional. Esse é o formato. Então, quando a Uhum. gente ganha essa consciência, tudo muda na questão do aprendizado da habilidade. Então, eu posso aprender a me tornar um networker e um netweaver profissional. Como é que Tá. acontece isso, então? Para separar. Eu aumento o meu canal de relacionamento na ponta, porque eu conheço quem eu vou estar procurando. Eu Aham. conheço bem o que que o Dalsha... E são coisas simples, tá, Dalsha? Por exemplo, Aham. hoje em dia, a gente recebeu um cartão de aniversário pelo Correios. É uma raridade. Quem está fazendo isso? A gente tem ajuda, né, das mídias sociais, Facebook e tudo mais, vai lembrando para a gente que até isso a gente já esqueceu. Que antigamente a gente E comprava olha numa... lá se você entrega um cartão para tua esposa fisicamente em casa, se você não manda pelo WhatsApp. Até Pois isso é, você tem que ver se ainda é feito. pois é. Então, esse tipo de coisa, quando volta do passado, não é uma moda, mas quando você extrai de lá, você potencializa o relacionamento. E são pequenos atos que tornam grandeza. Mas isso, de novo, é um processo. Aí entra rito, ritual e rotina. O que que é o rito que eu considero? É o mapa. O teu mapa diário, né? Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. E eu entendo networking como o teu primeiro step na habilidade. O segundo step, netweaving. Não adianta eu tentar fazer netweaving se eu estou sem estrutura no meu networking. Como é que eu vou Uhum. dar longevidade num contato? Porque a cada um contato que eu tento dar longevidade, outros esfriam. Então a minha rede Uhum. sempre eu estou perdendo muito e eu não estou observando isso no tempo, porque eu estou enterrado na operação todo dia. É cobrança, é Uhum. meta, é tudo. Então, o que que a gente consegue criar como um rito? Mapa, aonde eu estou. Aí a gente dá outra direção, a bússola, que é o ritual. Aonde vai me levar? Onde está me levando as minhas conexões? Hoje, as conexões que eu tenho, para onde elas Uhum. me levam? Será que eu preciso de novas conexões? Eu preciso reavaliar isso. Ah, pô, eu tenho conexões com gente que não me interessa mais. Eu preciso modificar o meu perfil nas mídias Uhum. sociais, né? Até eu dar uma olhada de novo. Tem contatos que eu aposto com você, Dalcha. Deve ter Uhum. mais de 10 anos lá no LinkedIn. Aí eu pergunto, quanto você já falou com aquela pessoa? Não, ela me procurou, fez a conexão, conectei ela lá atrás e nunca tive nenhum contato. Ela não, Uhum. ela não curte, não comenta, não compartilha nada teu. Ela não tem nada com você, porque você não criou uma Uhum. tribo, uma comunidade. E eu falo, então, mapa, bússola e o relógio, rito, ritual e rotina. A rotina exige execução. O relógio é o símbolo da execução. Se a gente pensar Uhum. usando a ideia de referências, fica fácil para entender. Então, peraí, se eu tiver um rito, ritual e rotina, colocar um processo estruturado. E como é que você faz isso, Newton? Eu vou dar, se você me permite, rapidamente. Eu montei uma estrutura, um painel, onde eu vejo a origem do contato, crio uma genealogia dos meus contatos. De onde veio isso? Ah, ele veio de uma indicação de um amigo, um trabalho que eu fiz. E daí eu faço todas as extrações para chegar exatamente mantendo esse contato quente. A gente tem dentro disso é N1, N2 e N3. É o contato 1, que é o teu contato quente. O N2 é o morno. E o 3 é o frio, ele já congelou. Então, eu separo esses contatos numa planilha, nesse painel, e vai ajudando você a performar diariamente. Não dá, Dalcha, para fazer uma única vez. Tem gente que começa muito animada, né? Não, vou hoje Uhum. organizar meu networking. Contatar todo mundo, é. Mas não funciona assim. E a Uhum. gente não pode ser o chato quando vai precisar de algum trabalho ou um plano sucessório na nossa carreira, incomodar as pessoas, porque eu fiz para você Dalcha no passado. E eu levantar Uhum. uma bandeira dessa. E olha, eu te digo, você diz, ah, Nilton, mas ninguém faz isso hoje no jeito que você está falando. Olha, é um grande engano. Tem gente que me cobra uma coisa de coisas que eu ajudei lá atrás. Ah, aí eu vejo, poxa, mas quanto tempo essa pessoa não fala comigo? Mas já Uhum. tem anos. Ela sumiu, literalmente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter de não só abrir um monte de contatos. Por exemplo, vai no evento, troca um monte de cartões, mas eu zero no follow-up. Eu não tenho nenhum controle daquele Uhum. tipo de ação para ser intencional na conexão. Não, e se tem alguma coisa além do contato, você tem, eu trabalho aqui, que legal, em siderúrgica, mas você nem se comunicou, você também faz isso, né? Então, assim, depende, pode ser um contato que, né, alguém que tem o mesmo hobby que você. Tô dando um É. exemplo. Então, assim, E você realmente isso, não vai além do, né, do conhecimento. Mas te perguntar uma coisa para você. por favor.
você falou um pouco de habilidades, mas networking, mas eu queria entrar assim de baixo, assim, quais habilidades, né? Vamos dizer assim, eu chamo habilidades ou características, perfis, uma pessoa teria que ter ou não pode não ter para poder começar um processo N1, N2, rito, ritual e rotina, por exemplo, né? Eu acho que assim, pelo que você falou, a pessoa tem que ser organizada. Eu acho que a primeira coisa, parece simples, mas né, ele tem que conseguir ter hábitos, Eu né, tenho uma que. rotina. Nem todo mundo tem Não, a isso, sabe, né? disciplina. E o segundo, tem pessoas que, por natureza, são introspectas, né? Elas, como você falou, não gostam de, né, nem saem de casa. Então, assim, existem alguns limitantes que a gente tem que, não sei se chega, se é possível, né, num curso mais de estruturação, trabalhar. Acho que são quase trabalhos de psicólogos, né? Estou só colocando assim para você ver se Não, eu falei mas besteira aí. você foi muito. Não, você foi ótimo falando. Existe até livros, né, de estratégia para os tímidos. Tem gente que não tem condição, Tímidos, essa palavra que eu queria usar, tímidos, né? Uhum. ele não consegue. Ele tem uma situação de como é que eu vou para um evento e eu vou me conectar com aquela pessoa. A empresa me pediu para fazer lá o meu networking naquele Uhum. determinado evento, coquetel, lá o que seja. E aí ele fica, sabe, ou na parede, em alguns cantos, mas tem aquilo, pô, como é que eu vou chegar com algum assunto para fazer algum tipo de abordagem que possa gerar atração no meu primeiro contato? Eu tendo uma Beleza. característica como tímido Uhum. comportamentalmente, né? Se eu Uhum. sou uma Uhum. pessoa que já tenho isso, sou mais analítico, sou mais planejador, olhando lá, né? Se a gente for olhar o Bom Disque, É. né? Eu não sou um comunicador, né? Tranquilizar, cada um de nós aqui, Dalcha, sim, eu posso aprender essa habilidade. Uhum. Vai se tornar um Newton? Vai se tornar um Dalcha? Olha, depende de você, depende do que você quer. Eu brinco, Uhum. sabe, ô Dalcha? Eu estava olhando o meu nome, Newton, né? Do jeito que está escrito. Aí eu falei, pô, eu fui abençoado com uma coisa no meu nome. Começa com N de networking e termina com N de netweaving no meu nome, né? Newton. Aí todo Ah, mundo agora, eu é? vou montar uma classe, uma masterclass. Aí vem Nelson, todo mundo que encontrar o N na frente. NN, né? Mas brincadeiras à parte, você pode se tornar um networker mais habilitado, com ferramentas, com estrutura, com metodologia. Isso hoje tem recursos para isso e pode fazer com que as pessoas te percebam. E você não precisa sair correndo, ser igual a alguém. Não, fazendo do teu jeito, no teu estilo. Chegando, Uhum. fazendo uma pequena abordagem. Isso que você falou de hobby. As pessoas às vezes está no escritório da pessoa, tem lá a bandeira do Palmeiras, né, do Corinthians. Você pode chegar e mencionar, pô, do Santos, do São Paulo, enfim. É. Aí você pode mencionar, pô, que bacana, você é tricolor, tal. Assim, alguns cuidados básicos, né, ô Dalcha? Não, Porque tem para se gente que aproximar, inflama, né? Aí entra para os Uhum. méritos que não são condizentes. É por isso que a gente Uhum. fala muito dessa questão de inclusão, acolhimento, diversidade, intergeracionalidade. Uhum. Uhum. Não, legal. Já que eu sou da qualidade da Nós, né? gestão, Falando sobre tem. isso, né? Como as Desculpa, pessoas, desculpa, te interrompi. Pode falar, as, pode falar. as novas gerações estão tão desconectadas disso, né? A gente trabalhava nas empresas durante anos, né? E isso era uma coisa importantíssima. Hoje é diferente, a gente não tem que criticar o modelo, a gente tem que entender o seguinte: bom, hoje é diferente. Como a gente ajuda a integrar essas pessoas para que elas tenham conexões intencionais e duradouras? Essa é a Não, pergunta. Como a gente bacana. pode fazer isso? Para Uhum. ajustar, não que eu sou melhor do que ela, mas como de verdade eu posso fazer uma contribuição significativa para que ela possa alcançar um resultado extraordinário, ter alta performance. É Não, isso. legal. Deixa eu interromper, que isso é exatamente o que eu queria perguntar, Solon. Por favor. Como atingir resultados, alta performance, exatamente por trabalhar numa área da qualidade. Minha pergunta é exatamente essa, porque normalmente, né, você tem uma empresa, né, e você é o gestor, diretor, presidente, você implementa uma série de ideias, programas, processos, e vamos dizer assim, você tem como resultados para serem mensurados o próprio ganho, né? Não sei, financeiro, número de vendas, mas também
tem, vamos dizer assim, tem órgãos externos, certificadores ou avaliadores que, olha, tua empresa em relação a isso, tá ok, em relação ao certificado tal, mas assim, minha pergunta é, primeiro, como é que você avalia? Você acabou de falar, né? Como é que você avalia a eficácia do resultado do teu NetWeaving, né? E quais indicadores você pode usar? Porque você pode você avaliar, né? Puxa, eu acho que tá legal porque nessa semana eu consegui 2 contatos, mas talvez se você fizesse melhor, você poderia ter Isso. tido 10. Então, assim, é muito subjetivo isso, ou tem como eu medir a Tem, eficácia de como eu atuo em NetWeaving, em Network? tem sim. Eu vou te dizer uma coisa que até a gente vem conversando, isso já há muito tempo, né? Eu já não faço de hoje, eu faço há muitos anos. Então, as empresas que de verdade elas aplicam essa metodologia no board, eu até falo, olha, vocês precisam ter aqui um diretor de relacionamento, um diretor de networking, porque isso não é atividade somente de marketing e vendas. Essa Aham. atividade de todos, do board, olhando o topo da estrutura, né, da corporação, até o chão de fábrica, todos deverão estar envolvidos, todos, todos, todos. Tem uma frase que a minha mãe, saudosa mãe, eu perdi ela com 11 anos, perdi na maneira que eu entendo, hoje eu Aham. entendo que ela é uma luz que me ilumina, né? Mas ela me Legal. ensinou muita coisa dessa questão do NetWeaving. Por isso que eu falei, a gente fazia coisas que não sabia o nome. E ela dizia assim, ó, todos são necessários a qualquer um. Nada é belo ou bom por si só. Nada. Todos são necessários. Então, quando eu envolvo a cultura, a governança, trago para a mesa, existe um cabedal de oportunidades, Dalcha. A riqueza está dentro das empresas. A riqueza são os relacionamentos que as pessoas têm. Só que como elas não sabem estruturar isso, não geram referências Ah, qualificadas. entendi. Aham. Quer dizer, eu tenho um negócio dentro do meu negócio, que eu poderia estar juntando as pessoas. Não é só um trabalho de meritocracia, não é só isso. É mais do que isso. É você colocar dentro dos teus valores a raiz correta da humanização no trato, da percepção do outro. Aí eu tenho certeza, nos nossos indicadores aqui, vindos, né, da FNQ, quando chegam com a matriz, o consultor, o especialista, você vai ter o melhor. O que que a gente enxerga hoje nas empresas? Honestamente, olhando a qualidade. Pessoas insatisfeitas com o ambiente de É. trabalho. Esse é um indicador que já vem há anos, é pesado. As pessoas Uhum. estão insatisfeitas, infelizes. Elas não falam da marca com carinho, elas mantêm a empregabilidade. Então, como é que a gente acaba com uma situação dessa? Com envolvimento, trazendo delas o relacionamento, o propósito, missão, visão e valores. Elas de verdade entenderem isso. E colocarem os seus contatos para que haja as oportunidades internas de crescimento. Se não resolver o cliente interno, você não resolve o externo. Nunca. Uhum. Por isso que tem turnover, problemas, doenças. As pessoas estão estressadas dentro do ambiente de trabalho, Como é que é o burnout, né? burnout. Então, tem tudo, o Dalsha. Uhum. E onde está? Ah, você está dizendo então que networking, netweaving pode ajudar a resolver esses problemas nessa fase? Bom, aí eu digo o seguinte, né? Como é que a gente estrutura isso? Todo mundo conhece as 4 inteligências, mas existe uma que a gente teve que aprender, e talvez para alguns foi na marra, a inteligência de adaptabilidade. Se a gente não se adaptar aos novos cenários e desafios, e usando o network e NetWeave a nosso favor, na minha experiência, Dalsha, não trazem resultados de performance continuada, métricas importantes para o empresário, para o líder, para o conselheiro, Uhum. enfim, para todos dentro do ecossistema. É por isso que Mas quando eu. para tangibilizar um pouco, desculpa de interromper esses resultados, você tem, assim, pode ser um exemplo, né, vou chamar de ganho, vai, mas que você realmente viu o resultado, você, um amigo, alguém conhecido, que, né, realmente, um caso prático, assim, pô, ele é uma pessoa que realmente pratica, etc., e graças a isso, pontinhos, pontinhos, você tem algum Tenho, case para contar para nós, para são, tangibilizar? são alguns. Assim, eu lembro de diversos. Obrigado pela pergunta, né? É uma pergunta bem que traz o nosso dia a dia. Eu faço Uhum. isso costumeiramente. Um caso específico aconteceu com uma pessoa que precisava tomar uma decisão, e era uma decisão importante. Ela falou: Newton, eu estou com o meu recurso escasso e eu quero fazer o aporte correto. Até para tomar uma. Preciso dessa decisão. O que que eu fiz?
Tem coisas que a gente observa, Dalcha, e eu não vou cobrar por uma situação dessa. Eu simplesmente liguei. Lembra, nós somos pontes. Eu liguei ela com a pessoa que poderia ajudá-la dentro dessa orientação e da melhor forma para resolver isso. Enfim, Uhum. esse foi um exemplo. Outros Tá legal. exemplos. Às vezes tem o que acontece muito comigo. A questão aqui nos Estados Unidos. Newton, eu preciso de uma ajuda para resolver a questão da internacionalização, uma questão de passaporte. Uma questão Uhum. específica aqui. Né? Ah, eu quero investir em imóveis. Eu tenho alguns amigos, são especialistas, e eu falo para eles: olha, atende esse meu amigo. Geralmente aqui nos Estados Unidos é comum, e é uma prática deles aqui. Qualquer Ah, coisa que você aborde, você paga pela hora da pessoa. Olha que coisa diferente. Se eu paro você como profissional, eu pago por isso. Eu já deixo claro algumas composições. Olha, se você puder flexibilizar, se puder, né? Então, isso tem ajudado, assim, os exemplos práticos. E só voltando um pouquinho lá atrás, ah, eu comentei da minha mãe, né? Nilza Pedreira. E ela tinha um pensamento de energia muito poderoso. Ela é protetora dos animais. Eu lembro, nossa, trazia. Vi um animalzinho doente na rua, estava dentro de casa. Né? aham, Relacionamento com as pessoas sempre ajudando. A pessoa na rua, ela parava para entender por que que ela estava ali. E às vezes até meu pai ou quem estava próximo, poxa, não fala com ela, é uma pessoa perigosa, não sei o quê. Eu disse, não, o ser ah, humano é um ser ah, humano como eu, ele está numa necessidade que está exposto. E eu preciso ajudá-lo. Olha essa concepção. Então, isso foi uma marca muito forte em mim para poder ajudar de fato o próximo. Todo mundo enche a boca para dizer, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas será mesmo, Dalcha, que a gente tem ajudado as pessoas próximas a gente? Começa conosco, uhum, começa com as pessoas ao nosso redor, é igual a jogar pedra no lago, né? É o aham, nosso ecossistema. Será que de fato a gente está preocupado com o outro ou somente com a gente? entendi. Diferença. Bacana. Uma pergunta interessante, todo esse próprio o S do SG e a questão né, da diversidade, da inclusão social, é difícil imaginar, né, nessa estrutura de... Não é difícil, pergunta, né? Nessa estrutura NetWeave, o network, é, tem que haver algum, assim, um esforço consciente, né, proativo de tentar ampliar a tua rede com, né, respeitando essa diversidade, ou ela vem naturalmente? Não sei se chega a ser um tema a ser considerado na hora de você dizer, olha, né, haja assim, essas são as etapas, não deixe de considerar A, B e C. Bom, isso é uma pergunta fantástica, né? Porque a diversidade e a inclusão estão presentes, elas permeiam o NetWeaving. Ah, é? Sim, Uhum. quando a gente respeita a cultura, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Como é que as pessoas me veem? Como é que vem um imigrante? Né? Como é que vem você estando aqui, um turista? Isso faz toda a diferença. Quando você respeita a opinião das pessoas, de Uhum. verdade, independente do que ela acredita, como ela se comporta, a questão agora, né, amplamente divulgada de gênero, quando você olha por dentro, por dentro do ser humano, a alma dele, esse é o valor. Então, você não pode represar uma pessoa é, pela origem dela. Ela tem muito mais a oferecer do que aquilo. E você acaba limitando ela na questão de inovar, a parte de polarizar a criatividade, aumentar alguns indicadores importantes que ela precisa ter. Então, eu não olho para o ser humano, é por isso que eu estou dizendo, pessoas têm que ser o nosso oxigênio, não gás carbônico. E essa coisa de humanização, isso deveria ser tão normal, né, Dalcha? As pessoas estão Uhum. falando de fóruns, não humanize o trato, humanize o trato. Gente, nós somos humanos. Uhum. Isso já deveria ser uma coisa, uma atividade mor nossa, inicial. Mas pena que as Entendi. pessoas usam muito preconceito, elas querem limitar em tudo. Mulheres, pessoas de diferentes etnias, tudo, né? Hoje a gente encontra uma coisa complexa, mas o mundo mudou. E as pessoas precisam se entender melhor, primeiro elas, né? Quem são elas de verdade, para Uhum. entender o outro. Então, faz muito sentido essa que você está falando de diversidade e inclusão, isso faz parte da base do NetWeaving, total. Não, bacana. E houve uma pergunta nessa linha, mas eu vou ampliar um pouco mais, né? Qual que é assim, a importância, não, como é que o network, o NetWeaving,
não nem se adaptou, mas como é que ele está capitalizando, se aproveitando dessas novas, né? Tem algumas que não são novas, né? Própria informatização, digitalização, redes sociais, mas agora IA, né? Inteligência artificial, como é que IA, por exemplo, como é que ela pode ser usada para se trabalhar com network, o netweaving mais eficiente ainda? Porque, né? Você contactar, mesmo que você tenha ritual e, né, rotina, etc., você não consegue, né, de repente, acertar ou fazer tudo o que você gostaria. Então, imagino que talvez, eu não sei se é possível, a inteligência artificial te ajude a te orientar em algumas ações suas, né, mais focadas. Agora, estou falando assim, sem saber a resposta, obviamente. Não, bacana, mas tem tudo a ver. Então, eu nunca enxerguei, eu sabia que ia acontecer. Ia chegar um momento que a gente ia ter uma inteligência artificial como aliada. É o que eu penso. Uhum, Então, para nós, networkers e netweavers, né, a gente usa isso ao nosso favor, porque isso fortalece a amplitude, a tua visibilidade, a tua comunidade global de relacionamentos. Quer dizer, você uhum, pode, de fato, ser amigo do algoritmo, né? Não inimigo do algoritmo, mas amigo do algoritmo, e poder estar com teu nome e sobrenome destacado. Hoje é importante saber, né? Principalmente na Avenida Google, tem gente que deixou isso de lado. Então, assim, o que eu enxergo? A tecnologia veio para mostrar a você o seguinte: cria uma comunicação melhor. Fale com as massas, fale com as pessoas sobre quem é você, né? Sobre o que você já fez, que tipo de legado você está querendo deixar. Então, aham, essas tribos virtuais, essas comunidades, hoje a tecnologia com os softwares, né, que eu estava falando de painel, pode começar, se você quiser iniciar uma planilha básica de Excel, mas se você claro. quiser ter uma coisa mais robusta, existem softwares, aplicativos Uhum, internos a algumas empresas e no mercado que você consegue estruturar as redes, entendi. né, de ter relacionamento e contatos. Então, hoje está muito fácil, Dalcha, a gente ter Uhum, projeção do que há anos atrás, né? não entendi. E indo além do IA, né? Como é que você vê assim a evolução do NetWeaving e do Net? Tem alguma coisa assim mais radical que você vê pela frente, né? Como seria alguns anos atrás a IA, né? Mas bom, isso aqui vai tender a ir por esse caminho. Eu não sei, estou pensando, eu não consigo imaginar, mas não sei se os NetWeavers já estão pensando no próximo passo além da IA, né? Olha, eu acredito que o trabalho inicial nosso, né, assim, primeiro seja a consciência. O estado atual, por isso que eu estava falando de mapa, né, do rito, ritual e rotina, mapa, onde eu estou. Aham, Como é que estão os meus contatos? Eu não posso ter um empilhamento de contatos, eu preciso ter contatos, eu tenho que ativá-los. E olha, são fundamentais, Dalcha. Quando você faz um oi, boa tarde, talvez seja o primeiro que a pessoa esteja recebendo naquele dia difícil dela. É uma grata lembrança quando alguém faz um contato com você, seja pelo WhatsApp ou contato telefônico, que até tem uma raridade, né? Entre amigos, a gente até pega o telefone e liga, você pode falar? Ninguém vai dizer assim, pô, por que você não mandou mensagem no WhatsApp? Entende? é, Mas que nível está o teu relacionamento para isso? isso. Então, o que eu Uhum, enxergo no futuro é um aperfeiçoamento dessas relações. Elas tendem a ter um esfriamento, sim, porque as pessoas estão também se distanciando por causa da tecnologia. A gente vê isso. Mas qual é a nossa missão e propósito? É unir, né? É ser essa ponte, porque as pessoas precisam de outras. É por isso que eu queria frisar de novo: conexões humanas são a tecnologia mais poderosa do mundo. Elas não podem ser deixadas de lado. Então, elas têm que estar junto com todas as tendências, novos cenários, oportunidades, criações. E começa com a gente. Primeiro, eu uhum, organizo, olho para dentro e falo, putz, mapa, bússola e relógio. O que eu preciso aham, organizar aqui dos meus contatos? Para eu poder levar meu nível de consciência, ó, opa, agora está na hora de perenizar o contato. Eu sou uhum, semeador, jardineiro, e agora eu tenho. Sempre a grama dos outros é mais verde, né? Eu olho aham, para a cama sempre. do outro, é mais verde do que a tua. A tua tá lá, Uhum, tá morta, doente. Então, o que eu tenho que fazer para reativar isso? É uma atividade diária para geração de uma habilidade. Então, entendi. é dessa forma que eu imagino, dessa forma que eu penso, Dalsha. Não, legal. Não Então, temos medo do futuro, tá? Então, né? network e netweaving sempre vão existir enquanto os seres humanos habitarem o planeta. Conexões humanas são extremamente necessárias. Não, legal.
Bom, chegamos ao fim aqui, mas não é o fim, porque eu queria te abrir o espaço que for necessário para você ou fazer um wrap-up ou realmente colocar outras coisas que você, né, não abordamos aqui, mas a palavra é tua, Newton. Não, bacana. Primeiro eu queria te agradecer, acho que eu falei bastante, perdão, Dalcha, se eu atrapalhei você na estrutura de perguntas, Não, você temos acabou uma cobrindo amizade todas que eu recente, mas tem um cara imaginava aqui, bacana. tá tudo ótimo. Mas assim, ó, tem um monte de perguntas aqui do grupo no chat, né? A endereço do NetWeaving, netweavers.com. Mas assim, esse tipo de informações a gente pode passar posterior. É, Eu, eu muitos também perguntaram onde tenho. é que eu consigo bibliografia, mais Ah, eu tenho tudo informações, né? isso. Assim, se você me permite, Dalcha, Claro. depois passando aqui para quem realmente tiver interesse, não é nenhuma venda, tá longe disso. Não, eu sei. Mas eu Aham. sempre tenho grupos no WhatsApp, masterclasses, que eu vou mostrando isso, né? Essa parte de estruturação, a parte de fontes, os recursos que as pessoas precisam, às vezes, está faltando pouca coisa, muitas vezes, para ela poder, de fato, dizer assim, não, eu sou um netweaver, eu sou um Entendi. networker. Ou, como dizem agora, né? Eu sou um nexialista, que o pessoal usa o Ah, N para tudo agora, né? aham. Não tem problema. Mas, assim, o principal é onde eu estou e para onde eu quero ir, a direção que eu quero ir. Essa é a fundamentação de toda a base do que eu ensino junto do meu grupo há anos. Então, hubs de networking, eu já frequento desde 1999 no Brasil e fora. Então, assim, a gente vai olhando, as pessoas querem se conectar, as pessoas querem se reunir, e muitas vezes naquilo, pô, eu sou tímido, ou eu sou mais, né, comunicador, tem diferentes estágios, tem muitas perguntas. Então, a ideia essencial é organize, bote isso no teu tempo, na matriz lá de Eisenhower, né, a matriz do tempo, quadrante 2 dentro do planejamento, estruturar o seu networking, primeiro plano. Depois, fazer com que ele vire netweaving. É dessa forma, os dois juntos se complementam, Aham. mas tem uma estrutura. Senão você não começa a dilugar absolutamente nenhum. Então, eu deixo aqui Uhum. uma mensagem, primeiro de agradecimento a você, Dalcha, a toda a equipe Uhum. da FNQ, o carinho que vocês me receberam, estender o convite. Espero que a audiência possa ter recebido isso bem e num assunto vago, mas outro assunto mais detalhado, a gente pode estar se conectando via Aham. LinkedIn, Aham. grupos, etc. E eu penso assim, é o teu maior ativo, é o maior ativo pessoal que você tem. Eu costumo dizer networking com netweaving é tudo, tudo, tudo. Se isso você não tiver em primeira linha, você não consegue galgar as posições que você quer. Porque no Brasil não tem curso de diretoria, tem, Gaucha? Olha, se Não forme tem. hoje em diretor. Como é que é Não, feito isso? e muitos É acham que tem convidado, né? curso, muitos acham que tem curso de conselheiros que você já sai conselheiro. Ah, Você, isso. Ah, você só vira conselheiro se alguém do teu networking te indicar, correto ou não? exatamente. Porque tem essa moeda da confiança e credibilidade. Ninguém vai botar você numa posição dentro de um conselho. É muita pretensão sua. Não, me formei agora, né? Isso vários amigos, né, do meio de são as edtechs falam, Newton, as pessoas parecem que não entendem isso. Por quê? Porque essa questão do networking nunca foi considerada. Todo mundo diz que tem, mas na hora do vamos ver, não é tela start. Apertei já, pronto, já É. estou colocado, já estou posicionado. Não funciona assim. Mas pode ser diferente se você tiver uma atitude diferente e entender isso como habilidade para alta performance. Então, Uhum. obrigado, Dalcha, pelo tempo, o tempo da audiência, de todos Não, eu te aqui. agradeço, Espero eu que a tenho gente certeza continue. pelos. Não, eu que te agradeço pelos comentários que eu vi, todos ficaram, né, gostaram bastante, né? Foram algumas perguntas interessantes que você foi lendo e já respondendo. Eu acho que assim, para muitos, vamos dizer assim, abriu uma consciência, né, que assim, muitos achavam até hoje, o networking são meus amigos que eu tenho, né, que vão vir comer um churrasco. Aí alguns, não, eu tenho, como você falou no início, um LinkedIn, né, uma série de contatos, né, e aí vai, né, mas assim, ter uma coisa estruturada, né, com potencial de realmente ter contatos, retornos, trocar informações, né, sejam elas quais forem, eu acho que tenho certeza que para muitos aqui, né, não era claro, nem imaginava, e para muitos que conheciam um pouco, não sabia que podia ser uma coisa tão estruturada como você colocou. Acho que isso foi super importante aí para todos. Então, da minha parte também, muito obrigado. Queria agradecer também a Patrícia, não sei se a Aline está aí, todos que nos ajudaram. E queria
finalizar agradecendo novamente nosso patrocinador, a Micropower, o nosso apoio institucional, o SENAC, né, do Rio Grande do Sul, o SESC, né, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, e aos nossos parceiros, né, o MS Competitivo, Excelência Santa Catarina, a UBQ e a ABQ. Então, ainda quero informar que o nosso próximo webinar vai ser com Ricardo Dal Bosco, também um tema bem interessante, um pouco diferente, que é sobre a marca pessoal, né? Então, vai falar um pouco a importância da marca pessoal, quem que é o Dalsha, quem que é o Newton, como é que ele se vende, entre aspas, na sociedade, no mundo profissional, assim por diante. Então, não percam também, queria agradecer a todos e, como eu sempre falo, aceitamos de bom grado sugestões, críticas, para a gente cada vez melhorar mais esses nossos encontros. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Um abraço, bons ventos.